Malandro não dá ponto sem nó. Eu tô rindo aqui, depois que vocês assistirem o vídeo vocês vão entender, mas é só rindo pra não chorar, né? Bom, teoricamente uma coisa boa, né? De acordo com uma informação passada pelo Lucas Mussetti, a diretoria de futebol, né? A direção de futebol e a presidência do Santos decidiram intensificar a busca por volantes e zagueiros. Tá no timing perfeito, diretoria. E como se fossem os únicos problemas do dia, né? E também, de acordo com uma informação passada pelo Lucas Mussetti, Marcelo Teixeira está disposto a colocar dinheiro do próprio bolso no Santos para ajudar nas contratações e mudar a situação do time. Quem lembra da última gestão do Teixeira, hein? Primeiro de tudo, seus peixão, eu queria pedir para que vocês, obviamente, né, deixem o like de vocês, para que vocês compartilhem, para que vocês se inscrevam e ativem o sininho e, acima de tudo, para que vocês hypem. Assim vocês ajudam os nossos vídeos a engajarem, ao YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e possa levar para as mais pessoas. E não esqueçam de dar aquela moral nas nossas redes sociais também, tá bom? E aí a segunda coisa que eu vou pedir para vocês é para que vocês assistam esse vídeo. Realmente assistam e se atentam, né? Tem uma informação passada pelo Lucas Mussetti sobre essas duas questões que eu passei aqui, né? Que se confirmarem, rapaziada, aí é mostrar para o torcedor, é deixar de querer esconder do torcedor a verdadeira face, a verdadeira intenção dessa Belmirolândia. Bom, como eu falei, o Santos, entenda-se por diretoria e Belmirolândia, entenderam que agora, não antes, mas agora é necessário intensificar a busca por volantes e por zagueiros. Volantes esses, né, que chegaram a negociar com o Loyola, venderam isso, deram como certo isso para o torcedor santista, né? Foi um pedido explícito do Vojvoda e nem isso conseguiram trazer. Não trouxeram Gabriel Menino, né? Um jogador em baixa para variar, né? Não que ele esteja indo mal, mas já trouxeram um jogador em baixa e depois ficaram quietos, né? E a zaga, né? O que é óbvio que é um dos elos mais fracos do Santos hoje, do elenco santista, né? Só que não são as únicas posições, tá? Em tese, isso seria uma boa notícia, né? Em tese. Primeiro, não necessariamente isso é uma boa notícia, primeiro, porque a gente sabe o nível de contratação dessa diretoria, ainda mais com a limitação financeira. Se bem, vindo dessa diretoria, talvez seja até melhor não gastar muito dinheiro com contratação, sabia? É capaz de trazer jogador melhor, com menos nome, que custa menos e que joga melhor do que muito bagre que trazem a 1 milhão por mês aí, né? A gente teve diversos casos, né? Aí, inclusive, Bilal Brahim e Cabadeiro que já foram embora, né? Já foram emprestados. E aí, é lógico que uma notícia boa, né, no Santos não pode vir com outra notícia boa. Tem que vir atrelada a uma notícia ruim, né? Porque é assim que as coisas no Santos funcionam. Tudo que a Belmirolândia faz é sempre pensando em outra coisa em troca. E aí também foi passada uma informação pelo Lucas Mussetti. E se isso se confirmar, a gente tá voltando. Vocês lembram de 2009 e 2010? A última vez que o seu Marcelo Teixeira saiu do Santos? Aí assumiu o Laor, né? Aí teve a conquista maravilhosa do Santos, né? Libertadores 2011, né? Conseguiram segurar o Neymar no Santos, mesmo com a Europa ali, né, em cima, querendo levar, né? Mas enfim, então vocês lembram de 2009 e 2010? Vocês lembram o cenário de 2009 e 2010? O que aconteceu? Olha como o malandro não dá ponto sem nó. Pra quem não lembra, eu vou ler um pedaço, eu vou ler uma parte de uma reportagem aqui pra vocês, mas antes disso, só pra resumir, pra quem não lembra, seu Marcelo Teixeira fez a mesma coisa. Crise financeira no Santos, pra variar, porque as passagens dele são marcadas por isso. Endividamento, né? Já teve passagem que deixou mais de 100 milhões de endividamento pro Santos, né? E é isso. Gestão antiga, horrível. Fora que muita venda de jogador, esse dinheiro ninguém sabe pra onde foi, né? E aí, seu Marcelo Teixeira, através do colégio
Depois eu vou pegar aqui a reportagem, mas através de um colégio que eles tinham, que é do Grupo Teixeira, né? Que para quem não sabe é um grupo muito bem capitalizado e muito influente em Santos, fez uma operação e colocou o quê? A Vila Belmiro como garantia, como se fosse patrimônio deles. É patrimônio do Santos, é patrimônio nosso. Colocou a Vila Belmiro. Que aí ele em tese também. Por quê? Porque ele colocou dinheiro no Santos. Tava chegando o ano de reeleição, né? Tava acabando ali o mandato de 2009, começou a injetar dinheiro no Santos, porque eu amo o Santos, porque olha o que eu faço pelo Santos. Atirando com o fuzil dos outros é fácil, né, seu 06 do caralho? O senhor é um fanfarrão. O senhor é um fanfarrão porque pegou nosso patrimônio e colocou de garantia para tentar se reeleger, falando, olha como eu coloco dinheiro. Não se reelegeu e inclusive entrou um presidente mais competente do que você, né? Não se reelegeu. E aí sabe o que eles fizeram? Executaram essa dívida lá na frente, penhoraram a Vila Belmiro. Ó o presidente que ama o Santos aí. Ó o presidente que sempre ficou nessa mamata aí, nessa Belmirolândia todos esses anos, nunca saiu do Santos. O cara que penhorou um dos maiores bens do Santos, um dos maiores patrimônios da história do futebol. Com uma história tão linda, a gente podia ter perdido a nossa casa por conta desse cara, tá? Aí, olha como a história está se repetindo. E, gente, eu não tô aqui pra discutir Vojvoda, porque eu já vi que também isso, né, gera discussão que é saudável aqui, né, nos vídeos em que a gente fala que tá fechado com o Vojvoda. Eu entendo a opinião de vocês e eu respeito mesmo. Só que, gente, eu só acho que a gente tem problemas muito maiores do que isso. Olha o que tá fazendo por trás da cortina. É isso que prejudica o Santos há anos. É isso. Muda técnico, sai técnico, muda técnico, sai técnico. Sabe qual é a média de aproveitamento dos técnicos que passaram pelo Santos desde o Rueda? Menos de 48%. Todos os técnicos. Será que o problema é técnico nesse time? Gente, o problema é muito maior. E a história está se escrevendo novamente. Ele está perdido. Aparentemente ia dar uma coletiva, uma entrevista, né, nesse momento do Santos, para variar, omisso, covarde, não vai mais, tá? E aí, se essas notícias se confirmarem, né, que aí não vai ser mais cortina de fumaça, porque pode ser cortina de fumaça, né, mas que eu não acho que é, tá? Se isso se confirmar, a história se repete e o negócio fica perigosíssimo para o Santos, tá? Primeiro eu vou ler a matéria aqui, de 2010, tá? Matéria de 2010, no Terra. O Santos teve a Vila Belmiro penhorada nesta terça-feira devido a uma ação promovida na justiça pelo Colégio Santa Cecília, né? De posse da família do ex-presidente Marcelo Teixeira. O estádio foi dado como garantia do processo movido pela escola do ex-mandatário santista que cobra 17 milhões da equipe paulista. Outra coisa, tá? Para quem não é muito do mercado financeiro ou não está acostumado a mexer com operações, é desproporcional. Vocês têm noção do valor do patrimônio, do ativo Vila Belmiro? Para uma dívida de 17 milhões, o cara deu uma garantia diversas vezes maior do que a dívida. Olha que covardia. Deixa eu respirar, tô nervoso. Em contato com a reportagem, o clube confirmou a informação. Acrescentou que seus advogados estão em audiência ainda nesta terça e vão assumir uma posição em breve. Memória do torcedor santista é curta mesmo, né? O mesmo pessoal que elegeu o seu Marcelo Teixeira de novo, é memória curta, né? Esqueceram de tudo isso, né? O jurídico do clube deve se pronunciar sobre o assunto nesta quarta. A dívida vem da época em que Teixeira presidiu o Santos. Na ocasião, ele foi avalista de uma obrigação de 15 milhões do time, 15 milhões de reais que do time praiano, né? Que na época era bastante dinheiro, né? Com o Banco Safra e o valor foi descontado de sua conta pessoal. Tá mal de dinheiro. Por isso, o processo foi aberto no final de maio. Sem um acordo para pagar o valor milionário com o seu ex-presidente, o Santos poderia ter dado outros tipos de garantia para quitar o débito com o antigo mandatário. A principal alternativa era oferecer o... Que absurdo, gente. Olha que absurdo. Ou seja, dar o clube. Quase deram um clube para o Marcelo Teixeira na época. O CT Meninos da Vila. Mas o que acabou sendo penhorado foi mesmo o estádio do clube. E aí vem um momento delicado, né? O anúncio da penhora não veio em boa hora para o Santos. A equipe vem de 2 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Mal sabiam
que isso ia virar rotina para nós torcedores santistas. Pra você ver como o Santos era embaçado naquela época. Para São Paulo e Prudente, e perdeu a chance de encostar ainda mais nos líderes da competição. Época boa, né, que a gente competia a liderança. Então, seus peixão, vocês entendem a gravidade da coisa? Ano de eleição, Marcelo Teixeira vem com essa história. Ai, PH, mas ele quer ajudar o clube. Ajudar o clube? Foi o que ele fez da última vez? E agora eu tenho um questionamento pra vocês. Por que agora? Se ele quer ajudar o clube, por que agora? Que é ano de eleição? Que o ano só tá começando. Por que não quando o Santos foi rebaixado para 2024? Para investir no time para 2025? Montar elenco? Não foi feito. Aí, por que não no final de 2025 com o Santos basicamente rebaixado por muito tempo? Nada. Confiem no meu trabalho de gestor, porque a gente olha para o futuro e porque às vezes a gente incomoda as pessoas, né? De querer se modernizar, de trazer coisas novas para o clube. Cria vergonha na cara, rapá. Cria vergonha na cara. Você não quis ajudar lá quando a situação tava pior ainda, por incrível que pareça, do que tá agora, né? Agora, estranhamente, no início do ano, no início dos campeonatos, que já começa mal, mas em tese o Santos, né, não tá brigando por rebaixamento no Brasileirão, não tá brigando, né, ainda não foi, e tomara que não seja, obviamente, mais difícil, né, ainda não saiu da Copa do Brasil, ainda não saiu da Sul-Americana, tudo bem, tá numa situação difícil no Paulista, mas convenhamos que pro cenário que era 2025, né, por que agora? Por que agora que é ano de eleição? Ele faz o que eles sempre fizeram, seus peixão. Politicagem. Politicagem é só isso que interessa. É por isso que ele tá vindo com essa agora. Para tentar se reeleger. E ele não vai se reeleger. Porque nós não vamos deixar. Agora, ele não vai se reeleger. O que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que ele vai deixar barato esse dinheiro que ele vai emprestar? É óbvio que não. E aí dinheiro esse que ele fala, né, que é pra contratar, inclusive, né, que fala que não é pra contratar nenhum astro, nada absurdo, mas é pra contratar jogadores mais acessíveis e que o Santos entende importante, que é o caso do José Aldo, que a gente já trouxe aqui pra vocês. E ele vai embora, vai cobrar esse dinheiro do Santos, que ele não liga para o Santos, a família não liga para o Santos, eles estão cagando para o Santos. O Santos é uma fonte de poder e dinheiro pra eles, pra fazer negócio. E aí vai deixar esses jogadores que eles vão trazer. Não que eu acho o José Aldo ruim, mas é um jogador que, em tese, não deveria ser do patamar pro Santos, né? Rapaziada, desculpa se teve uma mudança brusca aqui de luz de fundo. Eu tava usando um pouco da luz natural aqui, mas tá escurecendo o tempo aqui. Eu acho que o assunto é tão tenso que... Mas vocês entendem a gravidade da coisa? Por quê? Por que esse ano? Por que ano de reeleição? E caso o Marcelo Teixeira não seja reeleito, o que vocês acham que vai acontecer? Então, rapaziada, vamos parar de focar a nossa fúria, a nossa indignação no lugar errado. Gente, o Vojvoda tem culpa, sim. Ele é teimoso. Às vezes falta pulso, às vezes falta energia, assim como falta no elenco do Santos também, que acima de tudo falta qualidade. Mas é longe de ser o problema do Santos. Há quantos anos o Santos vem mandando o jogador embora, trazendo os outros, né? Mandando embora os que em tese era o problema, mandando embora os técnicos que em tese era o problema. E vai diretoria e faz o mandato inteiro. E nunca é o problema a diretoria, não vamos focar nisso, pô. Gente, você já tá ruim com o Vojvoda, imagina colocar outro técnico nessa bagunça que tá o Santos, com essa qualidade de elenco, que minimamente já tá acostumada com um tipo de jogo. É o suficiente? Ainda não, mas vamos lembrar que a gente tem um elenco curtíssimo, tá no início da temporada. Se você tem um elenco curtíssimo, você sofre muito mais não ter pré-temporada. Então a gente tem que esperar um pouco mais também. E que técnico vai querer vir pro Santos? Primeiro que a gente não tem dinheiro pra trazer técnico que pode realmente fazer esse time jogar bola, tirar leite de pedra, igual vocês falam. Vocês comparam muito com o São Paulo de 2019. Gente, não compara o elenco de 2019. Hoje a gente pode até jogadores com mais renome, mas o elenco de 2019 tinha jogadores em boa fase, que estavam voando. Quem imaginou que o Sacha ia jogar de bola o que jogou no Santos? A gente tinha base decente. Rodrigo, Luan Pérez jogando fino da bola. Diversos outros jogadores que eram esse caso.
Pato Sanches, olha a qualidade de meiuca que o Santos tinha. Que técnico vai querer vir pra essa bagunça? Parem! Olhem pro que tá na frente da gente. Olhem pro que a Belmirolândia tá escancarando pra gente. O que é o objetivo deles. Tá bom? Seus peixão, eu não vou mais me estender nisso. A gente trouxe aqui porque isso foi uma coisa que eu e o Edu aqui, a gente conversou bastante, a gente apurou, né? Enfim. E a gente acha que é a nossa obrigação trazer isso para vocês. Trazer essa indignação, trazer esse burburinho quase notícia, né? Que falta ser confirmado ainda, mas que independente que seja cortina de fumaça, é tão preocupante quanto, é isso que essa diretoria faz, é isso que essa Belmirolândia faz. Seus peixão, vamos focar em quem tem que focar. Vamos tirar esses caras. Fora Teixeira, família Teixeira, fora Belmirolândia, tá? E se você é fora Belmirolândia, ajuda nós aí também, que nós sofremos demais essa porra. De novo, deixa o like de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem e não esqueçam de hypar, assim vocês nos ajudam muito e ajudam também a gente levar esse tipo de conteúdo para outros santistas também, né? Para que a gente possa acordar a nação santista e tomar as providências que tem que ser tomadas. Beleza? É isso, seus peixão. Deixem nos comentários aí a opinião de vocês e bora debater um pouquinho aí. Valeu!